Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nesse dia de hoje, nossa quinta aula, e estamos avançando aqui no conhecimento vasto desta maravilhosa igreja a qual nós pertencemos. E nessa aula de hoje nós iremos aprender sobre, no número 50 em seguintes do nosso Catecismo, capítulo 2, né? Nós cremos, é assim o subtítulo do capítulo, onde diz assim: Deus vem ao encontro do homem. Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao teu encontro. Isso é maravilhoso. Nós já aprendemos que depois que Deus nos deu a capacidade de poder buscá-lo, conhecê-lo através também da razão, Ele nos infundiu a sua graça para que possamos também ser auxiliados nesse conhecimento. Portanto, nessa construção de conhecimento, de saber que Deus quer, na verdade, esse relacionamento comigo e com você, nós começamos a compreender que o fato de que a natureza divina é uma natureza de um Deus que é relação, nós começamos a compreender, então, a magnitude de tudo isso. Então veja o que o Catecismo diz. Olha, no número 50, tá certo? Deixe já o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você saiba quando vai começar a nossa aula. Número 50 do nosso Catecismo, capítulo 2, diz: Deus vem ao encontro do homem. O que significa isso? Por que Deus se antecipa? Por que o Senhor vem ao nosso encontro? A palavra diz assim, o Catecismo diz assim: mediante a razão natural, o homem pode com certeza conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela, primeira coisa, e se doa ao homem. Ele faz isto revelando o seu mistério, seu projeto benevolente, e desde toda a eternidade concebeu em Cristo, em favor de todos os homens. Ele revela plenamente o seu projeto, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Olha o detalhe. Talvez possa passar despercebido para você. Nós aprendemos, São Tomás de Aquino, já falei para vocês nas aulas anteriores, nos explica que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus através da via natural, das coisas criadas. Quando eu olho para a perfeição, por exemplo, da ordem natural das coisas, como, por exemplo, as estações do ano, ou então o tempo, o próprio conceito de dia e noite, conceito de frio e calor. Quando nós olhamos para o modo como as coisas criadas estão ordenadas entre si, como o sol ali imóvel no seu lugar, a terra que gira em torno de si mesma e gira em torno do sol, as estrelas, enfim. Desde a semente que cai na terra, né, e que no silêncio da noite, no escondimento da terra cresce, eu já começo a perceber que existe uma causa natural, uma causa que me leva a algo sobrenatural. Por exemplo, quando nós pegamos o conceito de causa e efeito em São Tomás de Aquino e Aristóteles, né? Tudo que existe tem uma causa. Existe aquilo que está diante dos seus olhos porque teve uma causa para que aquilo acontecesse. Por exemplo, você existe porque você foi causado, existe uma causa primordial antes de você, que é o teu pai e tua mãe. Se não fosse a união do teu pai e da tua mãe, independente de como foi essa união, você não estaria aqui. Portanto, então, a causa da sua existência, biologicamente, foi a união do espermatozoide com o óvulo do seu pai e sua mãe. Por conseguinte,
seus pais com seus avós, e depois os bisavós, e depois os tataravós, enfim, ao infinito até chegar em quem? Até chegar no primeiro homem criado e mulher criado, mas não somente eles, você olha depois para a criação, você vai vendo a terra, as estrelas, enfim, e você vai chegar naquilo que é, os cientistas chamarão aí de Big Bang ou da grande explosão. Mas, se tudo foi causado pela grande explosão da criação, alguém teve que causar isso. Este causador disso nós chamamos de Deus. Aristóteles chama isso de movimento. Existe um movimento eterno. O movimento da causa, né? A minha mãe, meu avô, meus avós, meus bisavós, enfim, até o infinito. Eu não posso chegar até o infinito. Tem que ter alguém que teve um movimento maior. Portanto, então, pelas coisas naturais, eu percebo naturalmente que existe algo transcendente e maior do que eu. Mas o catecismo diz: com certeza o homem pode chegar a Deus a partir das coisas criadas. Todavia, existe uma outra ordem de conhecimento. Nós tínhamos falado da ordem da razão. Agora existe uma outra ordem de conhecimento que é pela fé. E essa ordem, de modo algum, o homem pode atingir por si mesmo. Porque uma coisa é você chegar a Deus, conhecer a Deus, pelas coisas que Ele criou e pela perfeição que Ele deixou e que nos dá pistas e que nos remete a Ele. Outra coisa é você ter conhecimento do causador. Uma coisa é você ver o efeito, né? A causa, depois você vê os efeitos da causa. Luz, trevas, eu vejo. Agora, você conhecer esse movimento primordial, imutável, esse ser que criou todas as coisas, esse ser que consegue pensar e dar vida, uma bactéria que você só consegue ver por microscópio e levanta ao mesmo tempo uma grande montanha. Conhecê-lo, ter a ideia dele, chegar ao conhecimento que ele existe pelas coisas criadas é uma coisa. Agora, ter relacionamento com o eterno é outra coisa. E aqui, por nossa própria força, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas aí que é a beleza. O catecismo diz para nós que Deus, na sua infinita bondade e por uma livre vontade sua, deliberação sua, Ele quis e quer se revelar. Amados, eu vou colocar aqui, só para mim não falar besteira, estava vendo esses dias para trás, mas vamos ver aqui. Quantas vezes o Sol é maior que a Terra? Ó, quantas vezes o Sol... Opa, vamos lá. Quantas vezes o Sol é maior que a Terra? Amados, a Lua, né? Vamos ver aqui. Vou achar. Por exemplo, a Lua, que está em torno de nós, que gira em torno da Terra, ela, ela é 3,7 vezes maior, né? Vamos ver quantas vezes a Terra é maior que a Lua. Vamos lá. Resposta. A Terra é 3 vezes maior que a Lua. Perfeito. Agora, eu quero saber aqui quantas vezes, me diga aí, quantas vezes o Sol é maior que a Terra. Vamos ver aqui. Olha lá. O Sol é 109 mil vezes maior que a Terra. O Sol é 109 mil vezes maior do que a Terra.
A luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. E o Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade. Aí se perguntou, quantas vezes a Terra cabe dentro do Sol? Olha só, para preencher o tamanho do Sol, você teria que ter 1,3 milhões de planetas idênticos ao nosso para preencher toda a massa do Sol. 1.300.000 planetas terras. Só o Sol, que é uma estrela. Rafa, por que você está tratando desse assunto? Só para dizer para você a grandeza da causa, do causador, daquele que é causa e não causado, que é o próprio Deus. Uma estrela. Agora você imagina o universo, e na nossa Via Láctea, e existe mais de 200 bilhões de galáxias no universo. Pois é, você, pelas coisas criadas, por essa grandeza, você fala, nossa, existe um ser, existe alguém que pensou tudo isso. Eu chego a essa dedução. Agora, relacionamento com ele, conhecê-lo, entrar em contato, ter comunhão, ter amizade e, melhor ainda que isso, se tornar filho dele, é só por graça. E o catecismo diz: Deus se revela e se doa ao homem por decisão totalmente livre. Ele faz isso revelando o seu mistério, seu projeto benevolente que desde toda a eternidade concebeu em Cristo em favor de todos os homens. Aí você vai na Constituição Dogmática Dei Verbum, Concílio Vaticano II, número 2, diz assim para nós, assim, a natureza e objeto da revelação de Deus. Presta atenção. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam, então, participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, o Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles. Cara, isso é um mistério. Meu amor, se você compreendesse esse mistério, como diz Jesus para a samaritana, se você conhecesse o dom de Deus e quem te fala, você está maravilhado com as estrelas, com o sol, com o calor do sol, com o brilho da lua, com a extensão do universo, com a extensão até mesmo do mar. O homem, que por sua natureza, razão, então, chega ao conhecimento de Deus pelas coisas criadas, se maravilha. Agora, uma coisa é se maravilhar com a criatura, outra coisa é você conhecer o Criador. E não só conhecê-lo, mas ser reconhecido como seu filho em Jesus Cristo. Deus revela o seu projeto benevolente. Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, Dei Verbum, né? Feito carne no Espírito Santo, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, em seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo, de amá-lo, bem mais do que seriam capazes por si mesmos. Veja, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo, de amá-lo, bem mais do que seriam capazes por si mesmos. Por quê? Já dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: Senhor, tu és mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Por quê? Porque me conheces por dentro e por fora. Por exemplo, um pai, uma mãe, vamos pensar uma mãe, um bebezinho.
Uma mãe conhece mais o seu filho, o bebê, do que ele mesmo. Sabe quando ele tá com fome, sabe quando ele precisa de tomar banho. O bebê não sabe. Portanto, Santo Agostinho diz que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. E aqui o Catecismo diz que o Senhor lhe quer se revelar porque ele quer tornar o homem capaz, você capaz, de lhe responder. Responder em que sentido? Responder à sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é muito maior do que simplesmente você querer adorá-lo. Porque a adoração, o louvor, não acrescenta em nada daquilo que Deus é. Mas, para nós, já diz a liturgia eucarística, para nós adorá-lo, amá-lo, louvá-lo e servi-lo, acrescenta em nós a vida. A essência para a qual nós somos criados. Um peixe, ele é criado aonde? Na terra? Não, na água. Portanto, se você colocar um peixe numa água, num aquário, ele vai viver, mas em prisão. Mas se você colocá-lo no oceano, ele vai ter plenitude, sim ou não? Pois é. Conhecimento pela razão te faz chegar até Deus dentro de um aquário. É um conhecimento? É. Mas Deus que se revela por intermédio do seu Filho no Espírito Santo te dá a possibilidade de ter acesso a todo o oceano. Entende a analogia que eu estou fazendo com você? Então, o que Deus quer? Ele quer que você seja capaz de responder ao chamado primordial pelo qual você foi criado, pelo qual nós somos criados. Qual que é o chamado primordial? Ter relação com essa causa. Amados, veja o poder imenso que você tem nas suas mãos pelo fato de você poder se comunicar com Deus. Sim? A graça de poder se comunicar com Deus e ter relacionamento, chamá-lo de Pai, e de ter esse sentimento não somente de alguém que tem alguém que responde o tempo inteiro. O Catecismo nos assegura. Não é pelas nossas forças, mas é um beneplácito do Senhor. É vontade dele que você tenha acesso a participar dessa vida. É por isso que os antigos sábios judeus diziam: quando se mata um homem, se mata o mundo inteiro. Quando uma pessoa morre, morre toda a humanidade. Por quê? Porque aquela pessoa que faleceu, aquela pessoa que morreu, aquela pessoa que foi assassinada, ela é insubstituível. Ela tem um olhar daquele. Ele tem um olhar daquele. Com suas mãos, formou o sol e a lua e as estrelas. Aquele que com a sua palavra foi capaz de criar o sol, que é uma estrela não grande, é uma das menores estrelas que tem no universo, mas que cabe mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dela. Alguns dizem que a energia que tem no Sol equivale a mais de 200 mil bombas nucleares. Eu estou usando esse tipo de exemplo para você compreender com quem que você está se relacionando. Para você compreender com quem quer se relacionar com você, que é o próprio Deus. Número 53. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina, peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem e o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor. É só você olhar desde Adão e Eva, a aliança que Deus vai fazer, por exemplo, com Abel, depois com Noé, depois com Abraão, depois com o povo de Israel no Monte Sinai através dos 10 mandamentos, depois com Davi, depois com os anúncios dos profetas, depois da própria palavra em si, por fim, termina na noite de Natal.
Você acha que talvez, né, é uma explosão, né? Uma pressão para explodir, vai? Sabe quando você solta um fogo de artifício, ele vai subindo, 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 depois ele, pá, ele explode, né? É. A revelação de Deus, ela funciona assim. Deus, ele vai por etapas. Pouco a pouco, a pouco, a pouco, a pouco, e depois ele explode. Para que você possa o conhecer. E assim Santo Irineu de Leão diz assim, ó. O verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o conhecimento com consentimento do Pai. Quer dizer, em Jesus Cristo, Santo Irineu está dizendo, Deus quis habitar no homem para que o homem aprenda a habitar em Deus. E aí, meus irmãos, a grande sacada, a grande questão em todo esse conhecimento, em toda essa beleza profunda do conhecimento de Deus, está no mistério justamente de que este Deus que está por trás das circunstâncias, este Deus que criou mais de 200 bilhões de galáxias, pelo que a NASA, os cientistas dizem, pode ser muito mais, eu tenho certeza que é muito mais que isso. Ele sai detrás dos bastidores da existência, se assenta agora aqui nessa live com você na mesa, olha para você e diz: eu quero me relacionar com você. Ele diz: eu quero ser seu pai. Ele diz: você é pecador, mas eu te dei aquilo mais precioso, aquele que é mais precioso para mim, que é o meu filho, para que você também seja meu filho. Ele se assenta à mesa com você, através de Jesus, por intermédio do seu Espírito, autor que dá vida, e diz: você não foi feito para terminar seus dias nesse mundo. Você foi feito para a eternidade, para pisar e caminhar na sala do trono do secreto da eternidade. Mas a verdade é uma só. Satanás não quer de forma alguma que você descubra essa filiação e ao mesmo tempo que você descubra e tenha a noção desse relacionamento profundo que o Pai em Jesus Cristo quer que você viva. Então, nós nos perdemos muitas vezes em pedir, em suplicar, em jejuar, em fazer penitências, em nos esforçar para como que alguém que quer subir, como a apoteose grega que eu sempre falo para vocês aqui. Mas a verdade, meus irmãos, é uma. Deus quer se fazer conhecido, se tornar teu irmão em Jesus Cristo. E o Pai em Jesus Cristo se tornar teu Pai. Esse é o mistério que nós celebraremos na Páscoa. Que estamos nos preparando nessa quaresma para vivenciarmos. Conhecer a Deus não basta simplesmente com a razão. Essa é a aula de hoje. Conhecer a Deus é relacionamento com Ele. Aprender a escutar sua voz. Aprender como Ele se revela. Compreender nas entrelinhas o modo como Ele se manifesta em cada um de nós. Coisa mais linda, né? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula. O que essa aula está fazendo para você? O que você está sentindo? Eu quero pedir de forma muito especial para que você possa, de fato, se inscrever aqui. Se você não deixou seu like nessa aula, deixe, porque eu estou trazendo para você é uma aula de teologia. Não é só o estudo do catecismo. O estudo do catecismo da Igreja Católica você tem muitos por aí. Mas aqui você tem um teólogo formado em Roma para entregar para você a excelência. Nós estamos garimpando, estamos tirando as gemas preciosas, né? Nós estamos retirando o diamante de cada parágrafo, de cada número do Catecismo da Igreja Católica. Então, sim,
Deus quer que você o conheça. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Essa é a vontade dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Compartilhe esse vídeo com o seu grupo de oração, com os grupos de WhatsApp, com os grupos dos amigos. Quero dizer para você que ainda não é membro do Apostolado de São Rafael e Santos Anjos, que não é parte de fato desse projeto, dessa missão, né, de propagação aos Santos Anjos, seja membro. Escreva aí no Google Apostolado de São Rafael e Santos Anjos e conheça. E venha fazer parte dessa família. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Lembrando que as aulas do Catecismo da Igreja Católica é toda segunda-feira, às 21 horas aqui no canal. Obrigado. Eu quero saber seus comentários aqui. Escreva o que você achou dessa aula. Deus te abençoe. O Deus da vida, a única causa da nossa criação, que não é causado por ninguém, um movimento imutável, um motor imutável, possa sentar à mesa com você agora. E você possa ter a coragem de passar a mão na sua barba e dar um beijo, dizendo: Senhor, obrigado por tão grande amor.